Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a lição 5 do Manual de Sobrevivência, que é tirado lá do Sermão do Monte, que está em Mateus 6, certo? Nós não vamos falar o Mateus 6 inteiro, porque o final do capítulo merece um estudo à parte, tá? Eu acho que vai ser bem legal da semana que vem, que fala das ansiedades, né, que nós temos. Então, eu acho que vai tomar bem uma aula inteira. Então, hoje nós vamos falar... Vamos tentar ver, porque de repente se empolga e já viu, né? O relógio vai correndo, né? Então vamos lá. Mateus 6, Jesus continua no Sermão do Monte e ele começa o grande barato desse texto é que na minha Bíblia, por exemplo, tem tópicos, né, com subtítulos. Então são bem divididos para você saber quais são os temas abordados. E tem alguns, é muito legal porque Jesus era o cara, tá? Era o cara.com.br, porque ele põe os assuntos que teoricamente você pensa que são aleatórios, mas eles são unidos. Então, e assim, nós vamos perceber que ele fala de 3 coisas e de repente quer dizer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Mateus 6, começa assim, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, tá? Então, o que Jesus está falando aqui? A primeira pergunta é o que você entende com esse texto? Aqui diz o seguinte, para você, Jesus está falando sobre aquele negócio de você exercer a sua própria justiça para ser visto pelos homens. Então, aqui está aquela história do reconhecimento. Gente, não é errado você querer ter reconhecimento, é humano. É humano isso, você ter um reconhecimento das pessoas, mas a sua vida não pode ser gerenciada só por essa ânsia. Isso é coisa de gente carente, tá? Que fica tem que fazer meio de campo com todo mundo para ser aceito, para ser amado. Isso se chama comprar amor. Nunca na vida comprar amor foi uma coisa saudável. Nunca, em nenhum lugar da história. Então ele fala assim, se você exercer a vossa justiça, né, diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Então, o que acontece? Você está querendo ser, você está levando a sua vida hoje, querendo ter o reconhecimento das pessoas ou querendo fazer aquilo que você está aprendendo que é certo, né? Nós todas estamos num processo de crescimento. Então, eu acho assim que toda semana nós aprendemos uma coisa a mais para colocar em prática na nossa vida, né? Então, nós estamos crescendo. Agora, nós estamos crescendo para quê? Qual é o objetivo? Para as pessoas olharem e falar assim, nossa, mas a Cleide é ótima, ela é uma mulher sábia, não sei o quê. Ou é, sabe, ela faz isso, ela está aprendendo para poder ser uma pessoa melhor. E aos olhos de quem? De Deus, que é quem realmente importa. Mas isso não é verdade, porque no fundo nós queremos ser reconhecidos pelos homens. Nós queremos ser. Isso é pecado? Não, mas a gente tem que ter o equilíbrio para saber o que é que põe na frente. É aquela história. O que é mais saudável, um pêssego ou um chocolate? É um pêssego, mas a gente pode comer o chocolate de vez em quando, contanto que você não coma só chocolate. Entendeu? Então, o que acontece? A Bíblia fala que a igreja de Atos, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então, essa história de que nós já estudamos lá no começo do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que, bem-aventurado perseguido pelo evangelho, isso aí as pessoas usam esse texto de uma forma errada, querendo dizer que, se eu sou chato, implicante, porque eu estou agarrado na Bíblia, então eu sou bem-aventurado. Não é nada disso, não. Tá? Porque a igreja de Atos, ela crescia de uma maneira tão vertiginosa, ela crescia por quê? Porque contava com a simpatia de todo o povo. Para ela contar com a simpatia, é porque ela procurava amar as pessoas, mostrar que tinha as condutas, mas você não era chato, tá? Então, existe muita gente chata em volta da gente, querendo fazer a gente engolir os conceitos. Então, é assim, todo mundo sabe que alimentação saudável, vegetais é saudável, todo mundo sabe, ok? Mas você já experimentou ir numa festa, sentar do lado de um vegano e ficar conversando cada vez que você vai comer um negócio? Meu, ele quer fazer você engolir, sabe? Aquela verdade dele, que tudo é pecado, você sai de lá se sentindo um lixo. Então, você não pode ser assim.
Você não pode ser assim. Então, você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua conduta. E automaticamente as pessoas vão te admirar, tá? Então, as pessoas vão ver que se você está querendo se assemelhar a Jesus, porque Jesus nunca foi atrás de ninguém. As pessoas o seguiam. É porque mesmo ele sendo firme, ele sendo bem pontual nas coisas dele, ele amava tanto as pessoas que o amor atraía. A conduta atraía, o caráter atraía. Então, quando nós estamos nesse caminhar de querer parecer-nos mais com Jesus, então é o quê? Aqui é o que fala no versículo 1. Nós temos que nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Nós não temos que querer apenas ser cotado como uma boa pessoa perante os olhos dos homens. Eu quero ser uma pessoa bem cotada perante os olhos de Deus. Esse é que me importa, tá? Vamos lá. Ai, gente, fiquei mais de 5 minutos falando em um versículo. Acho que não vai dar. O tempo hoje não vai dar. E aí, o segundo versículo vem assim, muito comum hoje em dia, que está no Mateus 6, versículo 2. O texto diz o seguinte, a pergunta é, qual a recompensa mencionada no texto de Mateus 6, 22? O texto diz o seguinte, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Agora é época de eleição, né? Então, você vê, né, época de eleição, os políticos tudo indo lá abraçar pobre, entregar a cesta básica e tal. Com essa moda de todo mundo ter um telefone na mão, que uma câmera fotográfica, gente, as pessoas estão sendo expostas de uma maneira tão cruel, porque se eu sei, tá, que a Ana pode me ajudar, eu estou numa situação difícil, e eu vou atrás da Ana, para a Ana me ajudar financeiramente, ela vem e me traz uma cesta básica, ela fica tirando foto e colocando no Facebook dela, eu vou me sentir confortável com isso? Agora, o que a Ana está querendo fazer? Propaganda. Olha, gente, como eu sou boa. Hello. Então, quem faz isso, quem ostenta, Jesus fala, toca a trombeta diante de você, né? Hoje em dia, ele ia falar, fica fazendo selfie e postando no seu Instagram, no seu Facebook. O que você vai acontecer? Você vai ter a glória dos homens. Os homens vão ver que você é legalzinho, mas parou por aí. Isso quer dizer o quê? A esmola que você deu ajudou o outro. Ok. Mas, e para você? Para você, não, como dizia o meu pai, não cheirou e nem fedeu. Entendeu? Não fez nada. Por quê? Você fez uma autopropaganda. E isso foi uma falta de amor, porque você não gostaria de ver a sua fraqueza exposta. Ninguém gostaria. Então, eu conheci um senhor que ele era muito bom e ele ajudava o povo, mas aí ele entregava cesta básica todo mês. Nossa, mas naquela época não tinha telefone com câmera, né? Ai, mas ele chamava lá na frente, todo mundo ficava de pé para ver ele entregando, sabe? A cesta de famílias muito carentes e contava as histórias da vida do fulano. Gente, não precisa. Faz na surdina, entendeu? Você pode ajudar. Então, você está ajudando para quê? Aqui o que Jesus está falando. Qual é o seu objetivo? É ajudar o próximo? Ok, fica quieto, faz na surdina. Não, eu sou político, então vai fazer que nem a Joyce essa semana, que foi lá na Cracolândia e tirou foto tudo com os mendigos. Aí a gente descobre que ela é tudo os mendigos contratados, porque ela não queria encostar no pobre, tá? Porque os pobres fedem. Então, eu acho que é pior ainda, né? Não, pelo menos é ator contratado, acho que ameniza um pouco, né? Então, o que acontece? Aqui Jesus fala, então, é pecado você dar esmola? Não, você está ajudando o próximo. Você vai numa casa, você descobre que estão com necessidade, vai lá e leva. Pode até fazer uma foto, se você quiser, da pessoa. Tem uma foto que eu acho muito legal, que é uma missionária que foi para a África e ela pegou um menininho. Até procurei essa foto agora e não achei. Ela pegou um menininho na África, uma criança peladinha, aquelas crianças que estão morrendo, né? E ela tem uma foto dela dando água para o menino. E ela ficou tão comovida que ela adotou esse menino. Agora ela botou uma foto dele. Precisa ver o pretinho, gordinho, bochechudo, todo lindo, entendeu? Então isso é uma coisa. Ela adotou como filho dela. Tá? Isso é uma coisa. Agora, você sair fazendo propaganda, então o reconhecimento que você vai ter é o dos homens. É isso aí. Então, se o seu objetivo é que as pessoas vejam que você é legalzinho, ok, pode fazer isso. Mas o seu objetivo maior tem que ser agradar quem? Ao Senhor, tá? Então, quem
toca a trombeta, tira selfie, quando vai dar esmola, já consegue a sua própria recompensa, receberam a própria recompensa, que é, não espere a recompensa do céu, é a recompensa dos homens. Todo mundo bater palma para você e falar, que cara legal, tá bom? E aí, Jesus explica como você tem que fazer. Então, tá lá no versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que deu a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, aí te recompensará. Então, quando que é que você vai ter a recompensa do que você faz? Quando você não toca a trombeta. Quando você faz no secreto. Certo? Então, quando você não faz questão da recompensa dos homens, é porque isso você já está num nível para cima, o que acontece? Aqui está falando, Deus vai te recompensar. Certo? Existem algumas religiões que eles acreditam em reencarnação e eles acham que você tem que fazer o bem, né? Tem que fazer o bem. E eu fui descobrir, não é que você tem que fazer o bem para ajudar o próximo, é para... Então, se eu ajudo bastante, eu reencarno menos vezes, né? Eu vou purificando, então é um negócio meio assim. Então, aí tudo bem. Então eu quero saber o seguinte: o pobre vai estar comendo do mesmo jeito, mas você está querendo o quê? Qual é o seu objetivo em ajudar o próximo? É amor ao próximo ou fazer um palanque de propaganda da sua própria vida? Por quê? Não vamos ser hipócritas. Desde a hora que a gente acorda de manhã, nós estamos vendendo uma imagem, até para o nosso espelho. Então, qual é a imagem que eu quero vender hoje para as pessoas que vão me ver? Tá? É uma imagem de um vereador que... A gente fala de vereador, não são todos são ruins não, tá? Mas é porque é o que a gente vê mais assim, né? Então, é de uma pessoa que faz o maior alarde ou não? Eu quero ser uma pessoa comprometida e quero ter o reconhecimento de quem? De Deus. Não, mas eu sou política, eu preciso fazer minha autopropaganda. Ok, vai nessa. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado. É errado? Não. Só que aqui está dizendo, se você quiser ter uma recompensa do Senhor, faz no secreto. Ok? Como se deve orar? Bom, aí vem a recompensa. De quem vem a recompensa que realmente importa? Né? Ok. A pergunta 4. E como se deve orar? Esse negócio é muito louco. Por quê? Você sabe a diferença entre oração e reza? O que é oração e reza? Reza é uma coisa metódica que você repete, certo? Aí, aqui Jesus fala a oração dominical. Mas tem muita gente que reza a oração dominical, não ora a oração dominical. Entendeu a diferença? Se você pega uma coisa decorada e você vai falando sem saber direito o que você está falando, isso virou uma reza. Reza não passa do teto, tá? Uma oração é o quê? É um bate-papo. Uma oração é o seu espírito conversando com o Espírito de Deus, tá bom? Então, Jesus pega e ele fala assim, como que se deve orar, tá? E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Acho que ele estava com raiva dos hipócritas nesse dia, que ele já está falando dos hipócritas de novo. Não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, vamos traduzir para as nossas igrejas hoje, e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. E é verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Qual que é a recompensa que eles receberam aqui? As pessoas olham e falam, nossa, aquele lá é um homem de oração. É o reconhecimento dos homens. Então, quem faz alarde para fazer a sua justiça, para dar a sua esmola e para ficar fazendo aquelas orações assim, né? É fazendo show. Jesus está falando aqui, você está fazendo show, tá? Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa, que é a recompensa dos homens. Aí no versículo 6 ele vem. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás a teu pai que está em secreto. Aqui ele não está falando, e você vai conversar com Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Aí está falando, você vai falar com quem? Com seu pai. Então, eu sempre falo, como que você... tudo uma questão de identidade. A sua oração vai mostrar o nível de identidade que você tem. O nível de intimidade que você tem com Deus. Então, é o seguinte, se você ora assim... Ó Deus Todo-Poderoso que está sentado no céu junto com seus anjos em volta do seu trono da graça. Ok, Deus para você é isso, ele está lá. A visão de Isaías. Ou você tem a liberdade para chegar e falar assim, pai, vim aqui levar um papo.
Tá? Então, Jesus está dando essa liberdade para nós, já está colocando. Quando você vai orar, entra no seu quarto e conversa com o seu pai. Eu sempre digo assim, eu tenho uma criança, a Rebeca, vamos usar o exemplo da Rebeca, coitada, ela é exemplo de tudo, né, tadinha? Mas suponhamos a Rebeca, quando ela era pequenininha, ela queria um leite. Então, ela não vinha para mim assim, ó mãe, eu venho humildemente prostrado aos seus pés, consciente de todos os meus erros, me humilhando, pedindo misericórdia pelas minhas falhas. Sei que não sou merecedora dessa graça, porém a minha necessidade conta com a sua benevolência e me dê um copo de leite. É assim que ela pedia para mim? Não. Ela falava, mãe, dá leite. Aqui Jesus está falando, quando você for orar, ore com o seu pai. Como você fala com o seu pai? Como você se refere a Deus vai dizer quem você acredita que você é. Ele é. O que vai depender é como você se achega a ele. Em que nível que você acha que tá? Ah, mas eu não tenho coragem de chegar. Existem umas religiões aqui que as mulheres não podem orar se não tiver um véu na cabeça e tiver de joelho com o rosto em terra. Ok. Pois é. E eu não creio, eu tô falando a Kátia, tá? Eu não sou serva, eu não sou escravo, eu não sou povo, eu sou filha. Filha, senta no colo do pai e se aconchega no braço e o pai abraça e fala assim, pode falar. E isso eu não vivi do meu não, tá? Meu pai nunca fez isso comigo, tá? Mas a visão que eu tenho de pai é essa. E é isso que Jesus está falando. Antes de começar, entra no teu quarto e leva... O teu quarto é o quê? Onde não tem ninguém vendo. Onde você pode abrir o seu coração, não tem o irmãozinho para ver, não tem ninguém para ouvir. Então, como que é que você tem conversado com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Então, você vai ter esse relacionamento se você sabe quem você é. Ah, mas eu tenho muitos pecados. Então, você tem que ter a consciência que você tem muitos pecados, mas os seus pecados já foram pagos pelo seu irmão mais velho. Então, ele te deu. Aí é que nós vamos falar de Jesus também, do papel de Jesus. Jesus é o caminho, é o livre acesso entre nós e o Pai. E é ele que está falando. Entra no seu quarto e conversa com seu pai, tá? Ah, Ana, você tem 2 sobrinhos, né? Vai me dizer que nenhum dos 2 meninos nunca aprontou nenhuma, né? Aprontou. Você deixou de amar? Nunca. Hein, Cleide, você deixou de amar algum dos seus filhos, dos seus netos, porque aprontou alguma? Não. Então a gente apronta? Apronta. Mas você não deixa de ser amado pelo seu pai. Mesmo quando... Quantas vezes eu tive que corrigir a Rebeca, bater nela, eu quase nunca bati. Acho que eu não lembro de ter batido nela. Mas deu uns castigos bravos nela. E quantas vezes, depois que ela foi dormir, eu fui lá com dozinha. Mas eu tive que dar um castigo para ela aprender. E isso era uma forma de amor. Então, Deus não vai deixar. Não existe ex-pai. Existe ex-pai? Existe ex-marido, ex-amigo, ex-patrão, ex-colega. Ex-pai não existe, tá? Existe um pai de um filho que saiu de casa. Existe um pai de um filho rebelde, mas ex-pai não existe. E aqui Jesus está falando, entra no quarto, e no quarto secreto, e conversa com o seu pai. Então ele fala assim, e orarás ao teu pai que está em secreto, e ele te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que no mundo muito falar serão ouvidos. Deus não conhece o nosso coração? A Bíblia diz que ele sabe o que nós vamos falar muito antes da gente pedir, ele já conhece. Mas ele quer levar um papo com você. Ele quer que você tire as máscaras. Ele quer que você apareça no colo dele e abra o jogo. É isso, 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 isso. Tá? Então, como você vai orar? Ah, mas eu sei a oração do Pai Nosso. Ah, mas a Ave Maria reza. O Pai Nosso não é reza. Se você falar um negócio decorado, enquanto isso pensar que a máquina de secar roupa parou, você vai ter que ir lá tirar a roupa da máquina, você está rezando. E aqui fala que a reza são vãs repetições. Quem já viu, na minha cidade tinha os Hare Krishna. Quem já viu os Hare Krishna? Eles andam com um saquinho assim, com o tercinho lá, né? Que fica. Não terço, porque terço é da igreja católica. É um saquinho lá com as bolinhas. E eles ficam repetindo aquela reza direto lá, né? Mantra.
É um mantra. Aquilo é lavagem cerebral que você está fazendo. Não vou dizer que está errado, eu não estou criticando, mas isso não é oração. Oração, aqui Jesus está explicando o que que é. Senta no quarto e bate um papo. E bate um papo. Pai, está acontecendo isso, isso, isso. Ah, mas é como que Jesus fala isso se depois ele dá uma oração? Ele dá um modelo. E nós decoramos. Todas nós sabemos o Pai Nosso de cor. É ou não é? Nós sabemos. Então, por isso que nós vamos estudar hoje o Pai Nosso, para a gente aprender que isso aqui é um modelo para nós direcionar o nosso papo com Deus, tá bom? Versículo 7. Não useis das repetições, como os gentios, porque pensam que no muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de que lhe o peçais. Mas ele quer ouvir de você, tá? Então, Cláudio Duarte, eu adoro ele, né? Não, adorar não pode, mas eu gosto muito do Cláudio Duarte. E ele fala que as pessoas, né, vão na igreja, primeira vez, entra em qualquer igreja lá e começa assim, eu não sei orar, porque o outro, ó Senhor Santíssimo, estamos aqui no conclave, necessitando os beneplácitos. O que chegou lá a primeira vez, falou assim, eu não tenho esse português todo para falar com Deus, né? Então, eu vejo a história de um cara que pregava para morador de rua, e um dia ele foi levar uma comida para um cara que estava na rua, era um hippie, né? E a hora que ele entregou, diz que o cara só fez assim, na hora que pegou a sopa, né? Hippie, né? O bicho aí do céu, o bicho aqui da terra tá agradecendo, ó, valeu. Não orou? Orou. É que a gente se coloca numa posição de respeito com Deus. Isso não é errado. Nós temos que ter respeito. Mas Deus é um juiz ou Deus é o nosso Pai? Tá? Então, vamos pensar que Deus merece mais respeito que o nosso Pai. Mas Ele também nos ama muito mais do que o nosso Pai. Tá? Então, como que nós vamos orar? E aí, no versículo 9... a pergunta 9, que é o versículo 9, aí Jesus dá o modelo da oração dominical, tá? Aí, assim, eu acho mó barato a oração dominical, quer dizer que você fala só no domingo? Não, esse texto, essas separações, gente, não estão no original que foi escrito. Foram só separados para a gente poder achar, encontrar, tá? Porque se fosse nós pegássemos a Bíblia escrita como ela foi, a gente não ia achar mesmo. Então, ela tem esses tópicos foram colocados depois da tradução, tá? Então, a oração diz o seguinte: portanto, Jesus fala, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Gente, que barato. Quem é que está falando? Jesus. Jesus, até então, ele era o filho unigênito do Pai. O que é o unigênito? O único, certo? Certo? Ele ainda não tinha morrido, então ele era o único filho de Deus, certo? Nós somos filhos através de Jesus. Então, como é que faz? Ele mesmo está falando, Pai Nosso. O que ele está dizendo? Vocês também são filhos de Deus através de mim. Ele está nos colocando no mesmo nível. Olha que legal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, ele divide aqui a oração, né? Eu dividi aqui em 6 pontos, tá? Então, o primeiro, né, é adoração, é reconhecimento, saber com quem que você tá. É como uma carta, tá? É o destinatário. Para quem vai meu bate-papo? Vai para Deus, tá? Então, Pai nosso, santificado seja o teu nome. E aí, nós vemos no versículo 10, venha o teu reino. Nós já estudamos o que é o reino dos céus. Nós estamos querendo mesmo que venha o reino dos céus? Se você está orando, pedindo para que o reino dos céus venha até a terra, quer dizer que você está a fim de fazer parte do reino do céu. E o que é o reino do céu que nós estudamos? É a dracma perdida, ir atrás da dracma, ir atrás do tesouro, ir atrás da pérola, ir buscar o perdido. Lembra disso? Isso é que é o reino dos céus. Não criticar o outro, deixar que o joio e o trigo cresçam, a rede que é jogada e vem todo tipo de peixe, então não discriminar ninguém. Isso é o reino do céu. Então você está pedindo que venha o teu reino. Agora eu vou falar um negócio assim complicado. Eu não devo mentir, mas eu mentir para a Cleide é uma coisa. É pecado? É. Existe pecadinho e pecadão? Não. Mas e mentir para Deus?
Senhor, eu estou pedindo para que venha o teu reino, mas me inclua fora dessa? Eu quero discriminar o meu irmão, eu não vou atrás do perdido, eu quero que todo mundo se dane. E você está orando, pedindo, venha o teu reino, hello? É? Você estava conversando com Deus. Quando você está orando, você não está falando com o molequinho da rua. Você está conversando com Deus, com o seu pai. Você reconheceu que o nome de Deus é santificado. E o que você vai falar? Aí vem a segunda parte. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muitas vezes a gente fala, Senhor, faça a sua vontade, mas contanto que seja a minha. Senhor, a gente vê adolescente isso, né? Ai, eu vou pedir para Deus um marido. Senhor, me apresenta um esposo, contanto que seja o Lucas. Né? E o Lucas namora com a Claudinha. E aí, como é que faz, né? Isso a gente brinca muito com o adolescente, mas muitas vezes é isso. Senhor, faça-se a sua vontade. Você tem coragem? Você tem maturidade para pedir para Deus fazer a sua vontade, estar disposto a ser submisso a ela? Jesus fez isso. Jesus, quando estava lá na cruz, antes de morrer, antes de ir para a cruz, ele pediu lá no monte, o que ele pediu? Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava com medo, porque ele era 100% homem, ele sabia o que ele ia passar, e ele estava morrendo de medo, e ele falou, se for possível, me livra dessa. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Nós temos essa maturidade para pedir, então todas nós temos questões. Eu sei que eu tenho a minha, a Cleide tem, a Ana tem, todo mundo que está assistindo, todos nós temos as nossas questões e nós temos o nosso desejo. Não é errado você colocar o seu desejo na frente do Senhor, mas se você pede para Ele fazer a vontade dele, é porque você reconhece que a vontade dele, mesmo que você não perceba, a vontade dele é a melhor para você. Se você tem consciência de que você é filho, tá vendo que é tudo uma cadeia? Se você reconhece Deus como pai, que te ama e que fez de tudo, apostou a vida do filho dele para você, para sua salvação, e que com isso ele vai te dar todas as coisas, nós já estudamos isso semana passada. Então, o que acontece? Eu sei que mesmo que a minha vontade seja X e a dele seja Y, a Y vai ser melhor para mim, mesmo que eu não consiga ver agora. Isso não é coisa para bebê, isso não é coisa para criança, isso é coisa para gente madura. É fácil? Não, é coisa para gente madura, é por isso que nós estamos estudando. Você tem a certeza que você está pedindo para ser feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí teu reino é o quê? Por isso que nós estudamos primeiro o que Jesus fala sobre o reino, ok? Aí vem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui está pedindo um alimento, e o alimento, não, o necessário. A Ana estava falando agora, antes, que a gente estava comentando sobre como nós temos muito mais do que precisamos. Quando começou a pandemia aqui, me disseram o seguinte, o americano entra em desespero com qualquer situação emergencial. Então, aqui não neva, mas teve uma neve um ano retrasado, e assim, o estado da Geórgia quase não neva, e eu lembro que avisaram, estoque água, gasolina, porque você vai ficar sem. Gente, vocês não têm noção o que era o povo saindo do supermercado com os fardos de água. Então, quando começou essa história? Pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, estoca comida. Eu vou no supermercado. Gente, vocês não têm noção das coisas que eu vi o povo comprando. E eu pensei assim, quer saber do que mais? Eu vou comprar o que não é perecível. E vou comprando perecível e vou comendo. Feira, essas coisas. Quando acabar, eu uso as latas, entendeu? Porque eu não sabia como é que ia ser. E aí eu descobri como a gente compra mais do que a gente usa. Primeiro que não acabou, né? Continuei indo na feira toda semana, não acabaram nada na feira, né? Continuou tendo carne, continuou tendo tudo. Até carne disse que acabou um dia aí, mas no outro tinha. Então foi tudo tranquilo. Mas aí nós vimos como nós temos muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós usamos. Eu não vou mentir para vocês, eu ainda tenho pacote de farinha que eu comprei em fevereiro. Porque eu comprei farinha, açúcar, fermento de pão, sabe, essas coisas. Eu falei, eu não vou ficar sem. Leite em pó. Gente, ainda tenho lata, tá? Então, o que é? Que a gente estava conversando com a Ana antes, né? Como a gente precisa de pouco. E aqui Jesus está falando para você não pedir demais. Peça o pão nosso. Se você confia que o Senhor Deus vai te dar o sustento, peça o suficiente para aquele dia e deixa para cada dia o seu mal. Amanhã ele vai dar de novo. Aí vem,
Essa é paulada, hein, gente? Pensa que hoje ia ser só gostosinho, né? Porque ia falar de oração, ia só ser maciota. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas. Ó, Senhor, a multidão. Já falei, quem tem multidão de pecado sem pedir perdão é hipócrita, tá? Você não pode pecar no atacado e pedir perdão. Pecar no varejo e pedir perdão no atacado. É um de cada vez. Mas aí você chega, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Ok, que bonito, né? Aí vem o segundo. Assim como eu tenho perdoado o meu devedor. E aqui diz assim, perdoa a minha dívida. Assim como eu tenho perdoado. Aqui o tempo é muito legal, que é assim, não é assim como eu perdoei. Eu perdoei. Você tem perdoado as pessoas que devem para você? E dever, eu não tô falando de grana não, tá? É coisa muito mais séria. Então, você tá pedindo, olha se você tá afim de ser perdoado da mesma maneira. Se você não tá afim, então não ora essa parte, porque você tá mentindo para Deus. Você tá pedindo para Deus te perdoar da mesma maneira de que você perdoa. Você tá afim disso? Então, pense bem se a van repetição vai valer aí ou não, tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado, quer dizer, uma coisa constante, os nossos devedores, tá? Pesado, né? Não, e a oração do Pai Nosso todo mundo sabe de cor, né? Tá acabando, tá acabando. O 13. Agora é ótimo. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Aqui tá falando, não permita que eu seja tentado? Não. Porque a tentação vem. A tentação vem. Aqui ele tá falando o quê? Não me deixe cair em tentação. É me dê força para suportar a tentação. Eu conheço um cara que ele usa droga, sabe? E você sabe que o drogado é um sarro, né? Porque assim, uma época ele tá na droga, outra hora ele tá bom, outra, né? Então, aquele negócio, né? Aí cada vez que ele sai, aí volta, né? Tá tudo bonitinho, volta de novo, fala, cara, de novo. Caí, meu, caí, o inimigo se levantou. Ô, meu, larga a mão, essa conversa já falou umas 500 vezes, não cola, né? Então é assim, o inimigo, existe uma coisa, tentação é do inimigo, tá? Que ele quer fazer você desviar o foco. Você não pode impedir que o diabo fique falando bobagem no seu ouvido. Agora, acreditar é uma tarefa sua. Então, às vezes, o diabo tá falando que você é um fracassado, que você não tem jeito, ninguém gosta de você. Claro, você é uma retardada. Se ninguém gosta, Deus vai gostar? Deus que é santo? Se você acreditar nisso, acreditar é sua obrigação, é sua parte. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Você não pode deixar fazer ninho. Então, as coisas aparecem. E aí vem o seu comportamento. Não vou cair em tentação, eu vou passar batido. Então, é o que nós falamos sobre Jó, acho que foi semana passada. Qual era o grande barato de Jó? Jó se desviava do mal. Poxa vida, vai ter um negócio, uma situação aí que eu acho que eu não vou dar conta. Então, eu vou evitar de dar cara a bater. Entendeu? Eu vou evitar de me colocar numa situação que eu possa cair. Tá? Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal está por aí. As coisas, o inimigo está aceitado no seu ouvido, querendo desviar o seu curso. Ele não te toca, mas ele pode fazer, ele vai mostrando as opções para você. Aí você pega e fala assim, mas Deus é amor, só hoje. Vou pisar na bola só hoje, porque Deus é amor, amanhã eu peço perdão e tá tudo resolvido. Gente, isso aí é desculpa de sem vergonha, tá? É que nem aquele negócio de todo ano vai no carnaval, faz o que quer na quarta-feira de cinza, põe a cruzinha de cinza na testa e já combinando pro ano que vem, né? Quer dizer, tá arrependido? Não tá. Então é o seguinte, vamos pedir perdão do que você tá arrependido, tá? E aí, eu vou fazer de novo? Eu sei que aquele lugar não me cabe. Eu sei que aquele lugar, naquela situação, eu vou estar sujeita a pecar. Então, vamos ser espertos. Gente, o diabo meteu a cara com Jesus. Ele foi tão cara de pau que ele foi tentar Jesus. Você acha que ele não vai fazer isso com você? Quem que você pensa que você é? Entendeu? Então, é o seguinte, ele vai e tenta cada um de um jeito. Por exemplo, eu sou tentada, a minha fraqueza é uma diferente de cada uma de vocês. Então, o diabo não vai usar a mesma coisa para nós três. Por quê? O pecado é o quê? É errar o alvo.
Pecado é errar o alvo. Então, é assim, de repente, o meu problema é X e a Ana já passou por esse problema. Ela já não cai mais nessa, entendeu? Ela já tá mais, mas ela vai cair numa outra, que é o que a Cleide tá aí. Assim vai. Deus é onisciente, ele trata cada um de acordo com a sua personalidade, com a sua característica. Então, o que acontece, Senhor? Eu não quero pecar. Então, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Não existe tentação, todas as tentações sempre tem um escape. O Filho de Deus tem uma opção, você sempre tem a opção para não fazer. E eu falo muito isso em encontro de casais. Traição é uma escolha. Traição é escolha. Você optou trair. Você tinha a opção de não trair. Tá? Então, as tentações aparecem. Tá? Agora, existe a diferença de provação. Provação é outra coisa. Provação é Deus que prova. Tentação é o inimigo que dá e a prova é o Senhor. Nós já estudamos sobre prova e poda. Qual que é a diferença, tá? A poda é Deus trabalhando o seu caráter, tá? Isso é outra coisa. Aqui nós estamos falando de tentação de pecado. E a tentação vem do inimigo, tá bom? E aí, tem uma parte que eu acho que tem... Acho que a Igreja Católica não usa essa parte. Eu não sei qual que é a igreja, eu sei que tem umas que não usam essa parte, que é o finalzinho, que fala, pois teu é o reino, é porque tá entre aspas, tá? Então, por isso que algumas igrejas não usam, mas diz o seguinte, agora aqui é o final, é o reconhecimento de quem é. Pois teu é o reino, então nós pedimos que venha o reino, certo? Porque o reino é de quem? É de Deus. Venha, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. E amém quer dizer assim seja, tá? Toda vez que você falar amém, quer dizer assim seja. E aí, olha que legal, Jesus pega e volta, no versículo 14, ele volta a falar o seguinte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Por que Jesus repete esse ponto? Porque esse é o principal da nossa vida, tá? Se, porém, não perdoardes os vossos pecados, as suas ofensas, entre aspas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus repete isso de novo. É porque isso é muito importante. Como que você está orando? Se você acha, quando você vai orar, você acha, tá todo mundo junto lá falando Pai Nosso, ok. Mas se no seu coração você acha que tem alguém que você não está afim de perdoar, você ainda não está preparado para perdoar, não fale para Deus perdoar você de acordo com o que você perdoou o cara, porque você não vai ter perdão. Você está dando autoridade para Deus agir com o mesmo peso que você está agindo para o seu irmão, tá? E é o que eu digo. Mentir para os homens é feio, mas pedir para Deus é perigoso. Mentir para Deus é perigoso, tá? Ok? Resolvi tudo explicadinho? Agora vamos lá. Jejuar. Ou o que é o jejuar? Tem muita. Eu vou terminar por aqui, tá? Porque tem 20 minutos e a gente tem que explicar bem essa história do jejum. Jejum não é dieta, tá? Jejum, se é oração, é dieta, é regime. É pecado? Não, faz bem pro corpo, tá? O que é o jejum? Nosso corpo é carne, certo? Que é matéria, alma e espírito. Quando você priva um deles, você está dando força para o outro, certo? Então, o que acontece? Eu vou jejuar para um problema da Cássia, tá? Eu vou jejuar pela Cássia. A Cássia é uma pessoa que nós conhecemos, que todos nós amamos, então nós vamos orar pela Cássia. Nós vamos fazer jejum pela Cássia. O que é isso? Durante um período, eu não vou satisfazer a minha carne para que o meu espírito se aperfeiçoe, entendeu? Então, não adianta você ficar, vamos fazer um jejum pela Cássia? Vamos. Até ela vai gostar de saber que eu botei ela aqui pra gente jejuar por ela. Vamos fazer um jejum pela Cássia? Vamos. Então, o que acontece? Das 7 até meio-dia, ninguém come nada. Ok, se você não for orar, você fez dieta. Você fez jejum intermitente. Isso não é jejum de Deus, tá? O jejum de Deus é eu vou separar e na hora que eu tiver com fome, eu vou lá orar. E eu vou falar para vocês. Eu já fiz jejum de uma semana. Tá? Eu coloquei que eu ia só tomar chá e bolacha de água e sal. O primeiro dia, beleza. O segundo era uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Que eu acho que era assim. E aí, vai mesmo? Vai mesmo. Eu queria uma resposta de Deus.
E eu falei, a Bíblia fala, Jesus fala que tem certas coisas que só com jejum e oração, não é porque a comida faz mal, é porque você precisa desviar o foco. Porque quando eu me sinto fraco, aí é que eu sinto forte. Você sente o corpo fraco e aí você aperfeiçoa o seu espírito, tá? E eu fiquei, gente, o primeiro dia foi horrível, mas o segundo era uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Bolacha de água e sal, mas não era um pacote, quando dava o desespero, uma bolachinha de água e sal e um chá sem açúcar. No terceiro dia, a cabeça parou de doer. No quarto dia, a cabeça já não doía. E no quinto, eu recebi a resposta que eu queria. Deus me respondeu o que eu queria, tá? Então, funciona? Funciona. Quando os discípulos estão lá expulsando demônio e não conseguem expulsar demônio, o que Jesus fala? Essa casta somente com muito jejum e oração. Porque quando o corpo está debilitado, o espírito se aperfeiçoa, tá? Então, é isso a história do jejum. E aqui Jesus fala, como que eu vou jejuar? Então, aí eu vou lá jejuar pela Cássia, né? Aí, então, vocês estão aqui, aí a gente liga aqui no Zoom, vocês veem eu com o cabelo assim, né? Sem batom, sem nada. Né, Cátia, tudo bem? Que passou? Estou jejuando pela Cássia. E aí? Hello? É o que Jesus fala aqui de reconhecimento pelos homens. Então, o que ele diz? Quando jejuardes, não mostreis contristados como os hipócritas. Gente, Jesus estava com a raiva dos hipócritas nesse dia, que ele só estava falando deles. Contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. De novo, você quer ter recompensa dos homens, ter reconhecimento dos homens? Faz isso aí, que é isso aí, tá? Tu, porém, então quando ele dá uma dura, ele dá uma lambada, ele dá a solução. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Penteia o cabelo, lava o rosto, passa batom, tá? Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim somente o teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então vocês estão vendo que até agora, tudo que Jesus falou, da prática da justiça, de dar esmola, de orar e de jejuar, é a mesma coisa. Para quem você está querendo passar, vender a imagem de santo? Para os homens, ok, faz todo esse show aí, as pessoas vão bater palma, você vai falar que você é ótimo, tá? Agora você quer um negócio de resultado mesmo, disfarça. Quando falo quarto secreto, é você e Deus. Não precisa ser o quarto de guerra do filme, não precisa ser o... Não, você sabe o lugar que você vai estar, você e Deus. E aí você vai resolver ali, e é ali que ele vai te recompensar, tá? Então, qual é a regra para a sua oração ser ouvida, o seu jejum ser atendido e a sua esmola ser reconhecida? Papo seu com Deus. Isso não impede de eu chegar e falar assim, nossa, meninas, olha, vamos nos juntar para orar pela casa, por exemplo, né? Ok, isso é uma coisa. Mas eu não vou sair na praia, na praça, com roupa de saco, né? Que nem o povo antigo, aquelas roupas de saco rasgadas. Vou carregar a cruz pela rua. Olha como eu sofro. Eu sofro porque Jesus fez muito por mim. Eu sou mais o miserável dos homens. Eu não sou mais o miserável dos homens, não, gente. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira. Eu tenho o DNA do Pai. Eu tô com tudo. Entendeu? Aí, vamos lá. E aí, deixa eu ver aonde é que eu parei aqui. Ah, vamos lá. Relacionando todos os textos, aqui nós vemos o quê? Justiça, dar esmola, orar e jejuar, você tem que ver com quem que você está fazendo. E aí, e depois disso, você vai conseguir entrar no versículo 19, que é: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Aqui está, não está falando de você juntar dinheiro ou guardar dinheiro embaixo do colchão, tá? Está falando de todas essas coisas que você fez. O reconhecimento que você tem são os tesouros que você conquistou durante a sua vida. Para quê? Para ficar na terra, onde a ferrugem corrói, não sei o quê. Aí ele fala, de novo, a mesma coisa, ele faz o paralelo. Ele só não usou a palavra hipócrita aqui, que ele gostou de falar em todos. Agora que ele não falou, mas a temática é a mesma, a dinâmica é a mesma. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Isso é a maior verdade. Então, o seu tesouro, aqui, ele está falando de tesouro, gente, mas na maior das vezes não é dinheiro.
principalmente se tratando de mulher, tá? Não é dinheiro. Aonde está o teu tesouro? O que é o seu tesouro? O que for o seu tesouro é aquilo que você mata e morre para defender. E isso pode ser um filho, um marido, um emprego, um cachorro, um gato, uma casa, o seu carro. Eu não sei o que é o seu tesouro, tá? Então, o que é que você está juntando? Aonde que você está investindo a todos os seus esforços para conseguir e para guardar os seus tesouros, para ter reconhecimento das pessoas, a juntar na terra ou a juntar no céu, tá? E aí, nós temos que definir o nosso tesouro. Então, eu coloco para vocês hoje, essa semana da liçãozinha de casa de vocês hoje, é descobrir qual é o seu tesouro. Não precisa nem contar para mim. Não é pecado ter tesouro, nós temos que ter tesouro, tá? Então, é assim, tudo mantém um preço. Eu não tenho preço. Tem sim, porque eu tenho um preço. Porque se alguém sequestrar minha filha, é o meu preço. Tá? A filha da Cleide chama Débora, né? Se alguém sequestrar ela, é o preço da Cleide, não é? Então, você tem um preço, porque o seu preço vai estar onde está o seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Qual é de verdade? Não precisa contar para mim, nem para ninguém. Conte para você o que é o seu tesouro, aquilo que você é capaz de matar e morrer para defender ele. E aonde ele está? Não é o meu marido, é o meu filho, é o meu sobrinho, é o meu primo, é meu pai, minha mãe, não importa. O que é? E você tem que ter o equilíbrio. Esse seu tesouro, ele está protegido pela graça do Senhor, ou Deus não se importa muito com ele e acha que ele está sendo um prejuízo para você? Porque tem muitos tesouros que servem para o nosso prejuízo mesmo, né? Que a gente moda. Lembra da história da idolatria? Então é bem por aí, ok? Vamos pular que já falta 9 minutos só. Muita informação, né, gente? Vocês vão ter que ver o videozinho de novo. Aí, versículo 22. São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que você está deixando entrar pelos olhos, a janela da alma, que são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minha cabeça? O que é que está entrando nos meus ouvidos? O que é que está iluminando o meu caminho? Tá? O que é que está iluminando o meu caminho? E se é luz, ok, seu caminho vai ser luz. Porém, se os teus olhos forem maus, aqui está falando bem dos olhos, o que você está olhando? O que você está assistindo? Ah, mas eu posso assistir isso aqui porque eu sou adulto o suficiente, isso não vai. Você pode estar contaminando, envenenando a sua alma com as coisas que você está assistindo. Tá? Então, mas essa novelinha aqui é tão boa. O que ela vende? O que ela mostra? Não, ela mostra que a filha matou o pai. Eu não sei porque eu não vejo novela, mas vou dar um exemplo. Né? A filha matou o pai, a filha tem um caso com o namorado da mãe, a mãe tá tendo um caso com o porteiro e você acaba torcendo pro bandido porque o marido é uma droga, então você torce pro amante e você entra na... Não, mas isso é só diversão. Você está contaminando a sua mente. Você está botando trevas dentro da sua mente e mudando o que é comum para normal. E não, você pode nunca confundir essas coisas. Existem umas coisas que são normais, outras coisas são comuns. Assisto muito filme e muita série com meu marido e com a minha filha. E é impressionante. Todos os filmes e séries têm cena de homossexuais se beijando. E cada dia as cenas estão mais assim. Sabe para quê? Para pegar essa geração. Nós não vamos nos influenciar com isso, mas essa geração que está vindo, está crescendo, achando que é normal, que você pode decidir, você vai beijar a boca do João ou da Maria. Tá? Então, isso são as coisas que estão entrando sorrateiramente na nossa mente. Eu não estou dizendo que é para você sair matando gay. Não, muito pelo contrário, nós temos que amar os gays, mas eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não quero que os meus filhos passem por isso, entendeu? Então, o que acontece? O que você está vendo? Aqui diz que os olhos são a janela da alma e os seus olhos são a lâmpada do corpo. Então, nós vamos resumir com essas duas perguntas. Depois nós estudamos tudo isso. Então, o que é? Seria a hipocrisia, o resumo. A hipocrisia, qual é o meu relacionamento com Deus? É meu com Deus ou com os homens? Eu quero a recompensa de quem? Quem é a recompensa que eu estou trabalhando em volta? Tá? A minha oração é uma conversa com Deus, tá? Eu estou mentindo para Deus
ou eu estou orando exatamente aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, ok? O jejum também vem a mesma coisa. E qual é o meu tesouro? Qual é o tesouro da minha vida? E depois, com o que eu estou iluminando a minha alma? Os olhos do corpo ilumina a alma, tá? Então, o que é que você está colocando através dos seus olhos dentro da sua alma? A alma é o quê? A alma é o que dá animação ao corpo, é o que faz eu ser a Kátia. A minha personalidade, não sei o quê. Eu tô moldando a minha personalidade com o quê? Tá bom? São as perguntas que a gente tem para poder estudar e analisar. Nossa, mas é tão frustrante esse negócio de estudar a Bíblia. Eu já acho que é o maior barato, porque a gente está descobrindo coisas muito mais assim, entendeu? Coisas muito mais sérias e que assim, e que são fáceis de resolver, tá? Isso eu digo que são mudanças de paradigmas, tá bom? Então, vamos ter essas perguntas com a gente, tá? E tentar responder essa semana da melhor maneira possível e sinceramente,